Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Estamos chegando hoje ao final da nossa série Referências, Mulheres que Marcaram a História Bíblica. Estamos concluindo a nossa série de reflexões e encerrando a parte de entendendo nossas referências, nossa jornada rumo ao autoconhecimento e autoaceitação. Nós vamos orar para que o Senhor complete aquilo que Ele deseja falar conosco por meio dessa série Referências, que possamos retomar, trazer à memória as experiências que são significativas e que podem dar um novo sentido à nossa vida, à nossa existência, nos fazer entender melhor, entender a ação de Deus em nós e que de fato sejamos transformados. Vamos orar. Deus Santo, Pai de amor, de infinitas misericórdias, toda honra, toda glória, toda adoração sejam dados a Ti. Nesse momento, ó Pai, que estamos concluindo essa série Referências, falando de mulheres que marcaram a história bíblica, falando, Senhor, das referências pessoais que temos, falando, ó Deus, de tantas influências que sofremos, queremos suplicar que o Teu Espírito venha fechar de forma poderosa essa nossa série, falando, ó Deus, aos corações, aparando as arestas, Senhor, curando as feridas, que haja transformação de vidas, que haja desejo de mudança, que haja força do Senhor, para que possamos ser de fato transformadas por Ti e desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Fala, Senhor, aos nossos corações, fala ao meu coração, Pai, ó Deus, e que tudo que viermos a falar ou fazer seja para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51, versículo 10. Concluindo a nossa série Referências, entendendo as nossas referências, só podemos solicitar ao Senhor que crie em nós um coração puro e que renove dentro de nós um espírito inabalável. Ó Senhor, que aquilo que precisar ser reconstruído ou reformado seja feito pelo Senhor. Meu amado, que o Senhor possa dar clareza a todas essas informações e que você seja edificado pela palavra de Deus, pelas orientações, ensinos e que possamos buscar dia a dia sermos de fato transformados e termos um espírito inabalável, emoções saradas, vida espiritual adequada, que glorifique ao nosso Deus. Queridos, no momento anterior de reflexão, nós vimos que o encontro com Cristo traz luz ao nosso entendimento. Percebemos que precisamos nos aperfeiçoar. Neste momento, nos enxergamos como realmente somos e entendemos que a reforma ou a reconstrução são necessárias. O encontro com Cristo, queridos, traz luz,
nos faz entender o que precisa ser reconstruído ou reformado. Nós conseguimos enxergar-nos de fato como somos. Quando olhamos para Cristo, percebemos que somos insignificantes, frágeis, pecadores, pequenos, miseráveis. E percebemos o quanto necessitamos da ação de Deus em nós a cada dia. O encontro com Cristo precisa promover isso em nós. Não podemos conhecer a Cristo só de ouvir falar. Precisamos conhecer a Cristo, de andar com Ele, de vê-lo com os nossos próprios olhos. Que o Senhor nos permita essas experiências transformadoras, para que o encontro com Cristo de fato traga luz ao nosso entendimento. E que possamos buscar no Senhor o aperfeiçoamento que precisamos a cada dia. Quando nós entendemos que tudo aquilo que vivenciamos e do resultado que isso tem na nossa vida, nós, mediante o encontro com Cristo, nós entendemos que precisamos reconstruir bases emocionais, espirituais, ou reformar as nossas referências, a maneira como lidamos com as experiências. E para reformar ou reconstruir, primeiramente nós precisamos fazer uma faxina emocional. Faxina emocional é um processo lento, doloroso, mas necessário. É quando nós revisitamos aquelas situações que nos traumatizaram, que nos afetaram, que nos fizeram levantar muros e barreiras. Quando nós revisitamos essas situações e entendemos que Deus nos permitiu passar por todas elas com um propósito. É interessante que tenhamos clareza que somente o Espírito Santo pode limpar todo o lixo emocional, todo o entulho que tivermos acumulado. Quando nós revisitamos situações difíceis, tragédias e traumas, para fazermos a faxina emocional, nós nos deparamos com dores, com tristeza, com sofrimento. E sozinhos nós não conseguimos limpar isso, ressignificar. Somente o Espírito Santo de Deus pode limpar esse lixo emocional, remover todos os escombros de tristeza, de traumas, de tragédias. Somente o Espírito Santo pode fazer isso em nós. Precisamos deixar para trás, liberar perdão, perdoar a nós mesmos, aos nossos pais e irmãos, ao próximo e às vezes até a Deus. E você pode se questionar, como assim perdoar a Deus? Quantas pessoas nós conhecemos que diante de situações traumáticas ficam questionando a Deus e dizem não aceitar aquela situação que estão vivendo. Muitas vezes dentro de nossas igrejas temos pessoas que não aceitam determinadas situações difíceis e sofrimento. E quando elas não aceitam, de fato, elas estão dizendo para Deus que não aceitam aquilo que Ele está fazendo na vida delas. Então, se você tem esse entendimento hoje, você precisa pedir perdão a Deus, reafirmando para Ele que você confia nos desígnios, nos propósitos dele para a sua vida.
Deus nunca vai nos permitir enfrentar situações que não possamos suportar com Ele, que não sirva para um propósito específico, para nos aperfeiçoar em algo, para nos curar. Às vezes um problema, uma tragédia hoje que você está enfrentando, vai ser usada por Deus para curar feridas anteriores do seu passado, da infância, da vida intrauterina, feridas muitas vezes inconscientes. Então, o que nós precisamos de fato é confiar no agir de Deus nas nossas vidas e entender que somente o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar, pode fazer essa faxina emocional em nós, porque só com Ele nós conseguimos deixar para trás, só com Ele nós conseguimos liberar perdão. Nós conseguimos perdoar a nós mesmos por aquelas falhas que nós achamos imperdoáveis e não aceitamos que podemos cometer determinados erros. Nós temos que perdoar a nós mesmos, porque o pecado tenazmente nos assedia, porque temos referências ruins muitas vezes e essas interferem nas nossas ações. Então precisamos suplicar ao Espírito que faça em nós essa faxina emocional. Perdoar os nossos pais, irmãos, perdoar ao próximo, pedir perdão. E aí, muitas vezes, o seu pai pode ter falecido e você não o perdoou, o seu pai, a sua mãe, seu irmão. E aí você pode pensar que não há o que fazer. Mas você pode, a partir de hoje, começar a honrar a memória dos seus pais, dos seus irmãos. Perdoar de fato e suplicar a Deus que te ensine a honrar a memória daqueles que você em vida não perdoou. O Espírito Santo pode, somente o Espírito Santo pode limpar todo o lixo acumulado. E aí sim, desfrutaremos de um coração verdadeiramente puro, porque ele vai ser limpo pelo Espírito Santo de Deus, substituindo os traumas, as tristezas, rancores e mágoas, substituindo por valores eternos, nos dando referências capazes de mudar a nossa vida e as nossas atitudes. Então, para reformar ou reconstruir, após esse momento de faxina emocional, onde o Espírito Santo vai trabalhar em você, aquelas áreas em que você precisa ser aperfeiçoada, onde você vai liberar perdão, onde você vai ter o seu coração restaurado, as suas emoções restauradas e o seu coração purificado. A partir deste momento, você precisa começar a buscar referências sólidas. As referências sólidas vão transformar o nosso caráter, tendo Cristo como modelo. A Bíblia apresenta variadas referências para todas as situações possíveis. Então, em situações de perdas, de tragédias, de sofrimento, a Bíblia nos apresenta várias referências. Nós vimos muitas mulheres que foram referências e temos também referências masculinas na Bíblia que podem nos fortalecer a fé, manter viva em nós a certeza do cuidado de Deus conosco. E essa transformação, então, do nosso caráter, que é referência a mais experiência, vai ter Cristo como modelo. Cristo, então, no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele vem como a nossa
principal referência. O exemplo de relacionamentos que Jesus Cristo desenvolveu ao longo de sua vida e do seu ministério terreno são referências valiosíssimas para que possamos pautar a nossa existência. Todas as referências faladas aqui são extremamente valiosas, valorosas e significativas. Mas a principal referência que temos que ter em nossa vida é Jesus Cristo, o exemplo de Jesus Cristo, a vida e os relacionamentos de Jesus Cristo. A partir do momento que desenvolvemos um relacionamento com Jesus Cristo, este relacionamento nos transforma dia a dia. O meio ambiente cristão também molda a nossa personalidade ao caráter de Cristo. Então, se o teu lar é um lar onde Cristo habita, onde Deus habita, um lar de amor e de paz, isso vai ser uma referência importante para a formação da personalidade dos seus filhos e para o aperfeiçoamento da sua personalidade. O meio ambiente cristão, os locais onde você frequenta, a igreja, tudo isso molda a personalidade ao caráter de Cristo. Por isso também devemos ter cuidado e saber selecionar os ambientes que vamos frequentar e expor os nossos filhos. A facilidade de que o caráter seja moldado, dissociado de Cristo e das orientações bíblicas é muito grande, porque o pecado jaz em nós. O pecado é uma marca que nos atrai para longe do Senhor. Então, os ambientes que frequentamos precisam também estar cheios da presença de Deus e de Cristo para que a nossa personalidade seja devidamente moldada. E, sobretudo, o relacionamento com Cristo, diário, constante. As referências sólidas vão fazer toda a diferença nesse processo de reforma ou de reconstrução das nossas emoções e da nossa vida espiritual. E para concluir, amados, a nossa série Referências, mulheres que marcaram a história bíblica, a nossa jornada rumo ao autoconhecimento, entendendo as nossas próprias referências, para que passemos pelo processo de reforma ou reconstrução. Nós dependemos de Cristo e do Espírito Santo de Deus. O exemplo de Cristo e a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Se deixe afetar pelo Espírito Santo. Numa época em que nós temos modelo e referência para tudo nas redes sociais. Temos personal influencer para tudo. Deixe que o Espírito Santo seja o seu personal influencer. Ele é uma pessoa, está acessível a você. E que ele te ensine as referências adequadas às suas necessidades. E lhe molde nos padrões de comportamento que podem te trazer paz na caminhada cristã e te levar a desfrutar da plenitude de vida aqui e na eternidade. Senhor Deus, deseja que a nossa vida aqui seja um pouquinho do céu. E nós precisamos desejar e permitir que o Espírito Santo de Deus seja o nosso personal influencer. Que ele seja quem irá nos conduzir às referências adequadas e formar
referências adequadas em nós, para que possamos ter a nossa casa espiritual e emocional adequadamente construída. Deus, fundação, base, referências sólidas e saudáveis, experiências vividas com o Espírito Santo como personal influencer, como principal influenciador e agente de transformação. Deixe o Espírito Santo de Deus te afetar, te incomodar, te reconstruir. E assim você vai produzir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse fruto do Espírito transforma as nossas experiências significativamente, para que o nosso espírito de fato seja inabalável. Inabalável. Só o Espírito Santo pode tornar o nosso espírito inabalável. Se deixe afetar pelo Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus cria em nós coração puro e espírito inabalável. Revisitando, queridos, todas as nossas referências, nós vamos perceber, entender quem de fato somos. E com a ação poderosa do Espírito de Deus, podemos ser transformados, podemos ser livres de dores e tristezas e arrependimentos e frustrações e ódio e rancor. Podemos de fato ter um coração puro e termos as referências adequadas para sermos inabaláveis. Um espírito inabalável, querido, é aquele que confia plenamente no Deus que é a sua fundação, que confia plenamente no Senhor Jesus Cristo, que é a sua referência principal, e que tem o Espírito Santo junto contigo nas suas experiências, por mais difíceis e desafiadoras que elas sejam. Este Espírito inabalável tem a certeza que irá enfrentá-las e que, para a glória de Deus, sairá dessa situação difícil, alcançando o propósito que Deus já havia traçado ao permiti-la. Busquemos ao Senhor. Sigamos o exemplo de Cristo. Analisemos, consultemos e nos moldemos com as referências bíblicas sólidas, referências familiares adequadas e funcionais. E assim, queridos, poderemos desfrutar daquilo que o Espírito Santo produz em nós. Um coração puro e um espírito inabalável. Que o Senhor nos abençoe. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. E que, segundo a vontade de Deus, nossos corações sejam sondados e que o Espírito venha nos aperfeiçoar dia a dia, para a honra e para a glória do nosso Deus. Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, seja com todos vós. Revisite as referências, reveja a nossa jornada do autoconhecimento e deixe-se afetar pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer transformar a nossa casa emocional e espiritual,
para a glória dele. Deus quer nos usar como espelho, reflexos da sua imagem sobre essa terra. Que o Senhor nos abençoe e nos dê o entendimento de todas essas coisas. Em nome de Jesus. Amém.